Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar início ao nosso quarto dia de devocional. Hoje nós vamos aprender a ser gratos nos dias difíceis. Eita! Que o nome já diz, difícil. Mas não é impossível, né? Quando nós pedimos que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós a paz que excede todo o nosso entendimento, nós conseguimos sim, porque o Senhor nos ordena a sermos gratos em todo o tempo, né? Porque é assim que somos testados e aprovados, né? Então vamos lá? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade. Senhor, quero te agradecer, Jesus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem orientado, o Senhor nos tem proporcionado aprendizados extraordinários, Deus. Coisas que não sabíamos como pôr em prática no nosso dia a dia, Tu nos tem ensinado através destes devocionais. Ó Espírito de Deus, continue a ministrar em nós, mas que do alto do trono do Senhor recaia sobre nós a sabedoria do Senhor, porque sem sabedoria, ó Pai, nós não conseguimos assimilar o bom ensinamento, a verdade da palavra de Cristo. Então, Senhor Jesus, fala conosco, mas derrama sobre nós da Tua sabedoria, discernimento, entendimento e nos capacita para o conhecimento íntimo de Ti, da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, podemos ou fazemos, Senhor. Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, toma o lugar de primazia neste devocional e fala conosco, Senhor. Ministra em nós e que venhamos ser sal nesta terra e refletir a Tua glória e majestade sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Hoje é o nosso quarto dia da nossa série de 5 dias. Gratidão que transforma. Hoje, nós estaremos aprendendo a ser gratos nos dias difíceis. A gratidão é luz que vence a escuridão. A gratidão é luz que vence a escuridão. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês sabiam que quanto mais nós agradecemos a Deus, mais o Senhor derrama sobre nós da sua graça, favor e provisão? Porque quando nós agradecemos ao Senhor pelo pouco que tem, a palavra do Senhor mesmo diz: sobre o muito te colocarei. Então, devemos ser gratos ao Senhor, gratos em todo o tempo e de todas as formas possíveis, devemos ser gratos ao Senhor. Paulo escreveu essas palavras aos cristãos de Tessalônica, um povo que enfrentava perseguições e dificuldades por sua fé, por causa da sua fé. Mesmo assim, ele os orienta a manter um coração grato, olha lá, manter um coração grato em todas as circunstâncias.
Porque a gratidão é um sinal de confiança em Deus. Olha aí um segredo, tá vendo? Quando nós somos gratos, nós temos um sinal de confiança. Nós estamos confiando que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando os dias são maus e nós não conseguimos enxergar solução. Devemos agradecer, Senhor, muito obrigada, porque mesmo eu estando passando por esta situação, por este problema, por esta dificuldade, mesmo assim, eu sei que Tu estás a trabalhar, que Tu não perdeu o controle da minha vida, que tudo está no tempo certo do Senhor, que eu vou tirar valiosíssimos aprendizados e lições sobre esta dificuldade, sobre esta causa. Eu tenho certeza que deste momento em que estou vivendo, eu sairei mais que vencedor em Cristo Jesus, porque o Senhor me fortalece. E quando nós somos gratos, eu não sei vocês, mas eu já experimentei. Recai sobre nós uma brisa suave, doce. Ela paira como vocês já saíram de manhã bem cedinho. Acho que a minha mãe vai saber do que eu estou falando. Não é chuva, é o orvalho que cai sobre nós. E é como se fosse um molhado, mas não é molhado. É incrível, uma brisa suave, um ventinho friozinho. É tão gostoso. Essa brisa, esse ventinho, esse orvalho, quando você respira fundo, por mais que esteja poluído o ambiente, o ar e tudo mais, quando você respira fundo, você consegue sentir um leve frescor. E é exatamente assim que eu me sinto quando estou no meio de um furacão e eu falo: Senhor, socorro. Eu não sei o que fazer. O medo está querendo me paralisar. A angústia está batendo, a aflição está gritando, a ansiedade já está aqui. Jesus, o que eu faço? E então, eu respiro fundo, eu faço isso, eu respiro fundo e falo: Jesus, socorro, porque eu não vou dar conta. Sozinha eu não dou conta. E então, eu espero um pouco. Continuo orando e confiando que o Senhor vai mandar o socorro. Se Ele não prover o socorro para mim, se Ele não prover a ajuda, Ele vai me instruir como fazer, como chegar, o que eu tenho que fazer. Mas Ele vai derramar sobre mim a paz que excede todo o nosso entendimento. Então, mesmo nos dias difíceis, manter o coração grato em todas as circunstâncias é importantíssimo, porque a gratidão é um sinal de confiança em Deus. Paulo não disse para agradecer por tudo, mas em tudo. Você não vai agradecer pela enfermidade, né? Não. Você não vai agradecer: Jesus, eu agradeço que eu estou enfermo nesse momento. Não. Você vai agradecer pelo momento de aprendizado e livramento. Você já vai dizendo isso. Senhor, eu quero te agradecer pelo momento de aprendizado, porque até nos momentos difíceis e ruins, como esta enfermidade, eu sei que tu estás a me ensinar e a forjar em mim vitórias, coisas preciosas. Como eu sempre falo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, você, quando passa a agradecer,
você se recupera mais rápido. Eu tive um momento, algumas pessoas daqui do devocional talvez não tenham vivenciado isso comigo, mas a minha mãe sim, e a minha sogra também. Eu tive um momento que elas são as que acompanham o devocional há mais tempo, em que eu estava extremamente rouca, extremamente resfriada. A minha voz não saía, eu não conseguia falar. E eu, nos devocionais, a voz ficou falha. Toda vez eu ficava toda tampada, era coriza, era espirro, era tosse, eu tinha que cuspir. E olha, Jesus, eu me aborreci tanto nessa época. Porque eu falei, Jesus, eu quero falar de ti, eu quero fazer a tua obra, Senhor. E essas coisas que eu estou sentindo, que eu passando, está me impedindo, e agora o que eu faço? E o Espírito Santo falou assim, dai graça. Eu falei, eu vou dar graça, eu vou dar graça. Isso, eu vou dar graça. Toda vez que eu espirrar, vai ser um glória a Deus. Se eu tossir, vai ser aleluia, glória a Deus. Se eu tiver que assoar o nariz, será aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, gente, a cada vez que eu tossia, que eu cuspia, que eu assoava o nariz, que eu espirrava, os olhos vermelhos, eu comecei a dar graças a Deus. Eu comecei a glorificar, eu comecei a falar assim, eu espirrava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está saindo, vai para fora mesmo, vai pro lixo, porque dentro de mim tu não vai ficar não, para formar catarro, coisa encrostada dentro de mim não, sai de mim. E eu comecei a fazer isso, gente, eu garanto para vocês, funciona, porque é isso mesmo, Espírito Santo. A doença sai. Isso mesmo. Toda enfermidade sai. Ela bate em retirada. Quando clamamos e damos glória no nome de Jesus. Então não é por tudo que você vai dar graça. É em tudo, em todo momento, você vai dar graça. Ou seja, mesmo nos dias difíceis, o cristão pode reconhecer que Deus continua no controle. Quando eu passei a espirrar e glória a Deus, tossir, louvado seja o nome do Senhor, e assoar o nariz, aleluia, e aí eu falava esse combo de dando glória a Deus, o que aconteceu foi que em menos de 3 dias, eu já não estava mais tossindo como antes, espirrando como antes, assoando o nariz como antes. É claro que eu me cuidei, mas eu já estava me cuidando. Só que a medicação que eu estava tomando, o que eu estava fazendo não estava surtindo efeito. Eu estava ficando irritada porque não estava surtindo efeito. Então o que foi que eu fiz? Eu continuei e falei, agora eu vou dar glória a Deus. E funcionou. Em menos de 3 dias funcionou. Então este Deus é magnífico. Experimente você também. Podemos fazer uma aplicação na nossa vida pessoal. Ser grato em tudo é decidir olhar para Deus e não apenas para o problema. Você olha o problema, você enxerga o problema, você trata do problema, assim como eu. Eu enxerguei que eu estava resfriada, eu tratei, eu comecei a tomar a medicação, mas o problema estava lá, querendo persistir. Então eu comecei a dar graça a Deus, porque eu falei, eu vou tirar o foco do problema e vou focar no Deus vivo a quem eu sirvo. E todos os dias tinha devocional, mesmo eu rouca, mesmo eu tossindo, mesmo eu espirrando, parando e assoando o nariz, eu continuei. É assim que nós devemos fazer, continuar. A gratidão, ela muda o foco, e é verdade, quando a gente deixa de focar no problema, a gente começa a olhar para Deus. Então ela muda o foco, tira o olhar da falta
e coloca o olhar na fidelidade do Senhor. Mesmo quando algo não faz sentido, agradecer é declarar: eu confio que Deus está usando isso para o meu bem. Sim, porque tem enfermidades que escondem outras coisas. E por causa daquela coisinha simples, você foi ao médico e lá descobriu-se outras coisas. Olha como é que Deus é perfeito. Então, mesmo quando algo não faz sentido e decidimos agradecer e confiar em Deus, nós estamos declarando a Ele: muito obrigada, Senhor, porque eu sei que tudo que Tu faz é perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Onde é que está escrito isso? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. É isso aí. Vocês já estão craques. A prática é simples, mas poderosa. Quando o coração quiser reclamar, respire fundo e diga em voz alta: Senhor, obrigada, porque o Senhor está aqui, mesmo nisso. Obrigada. Hoje a minha mãe, ela me ligou falando assim: eu fui tirar a pressão, medir a pressão e a glicose. E aí eu fiquei preocupada, porque às vezes ela não acerta direito e o aparelho não mede direito, dá errado e tudo mais. Aí começou a vir os pensamentos negativos na mente dela, dizendo que ela não ia conseguir, E ela começou a dizer: eu vou conseguir. E assim ela foi lá, tentou e fez. E deu certo. Assim seja eu e você também. Quando vier esses pensamentos negativos de você não é capaz, você não consegue, você não dá conta, respire fundo e comece a dizer: Senhor, eu sei que Tu me capacita. Tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. A Tua palavra diz que em Ti eu sou mais do que vencedora. A Tua palavra me garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E eu sei que essa situação que eu estou vivenciando agora, Senhor, é para o meu próprio aprendizado. Eu vou tirar lições valiosas disso. Eu vou gerar testemunho para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E em Teu nome, Jesus, eu testemunharei e vidas serão edificadas e Teu nome será glorificado. Então, agradeça, porque todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Há dias em que o coração quer apenas silêncio. E a oração parece um sussurro cansado, abatido. Mas é nesses dias que o poder da gratidão se manifesta com mais força. Agradecer. Quando tudo vai bem, é natural, é muito bom, é muito legal, é o natural. Senhor, muito obrigada, porque meu dia foi uma bênção, glória a Deus, muito obrigada. Agora, agradecer quando tudo dói, aí é espiritual. Vem lá do espírito, não é nem da alma, porque a alma, ela é interesseira, é igual a carne, somos interesseiros, mas o espírito é que nos edifica. A gratidão nos dias difíceis é a lembrança de que a presença de Deus é maior que a ausência de respostas. Eu me lembro bem, obrigada Espírito Santo por me trazer à memória este entendimento, este versículo agora. O Espírito Santo acabou de me trazer à memória que Jó, quando estava passando pelos momentos mais difíceis da vida dele,
E a mulher dele chegou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Olha aí o que você está vivendo, o que você está acontecendo com a gente, olha isso e tudo mais. E ele disse: ora, eu vou receber de bom grado tudo de bom que Deus tem para me dar, mas quando vem as provações, eu vou rejeitar, eu vou achar ruim, eu vou espernear, eu vou virar as costas para Deus e... Que isso? Então ele disse: não, eu vou receber também, porque o dia mau também pertence a Deus. Então, devemos agradecer pelo dia bom com alegria, salmodiando, glorificando, dançando, como se dança na chuva. Mas no dia mau, quando houver tristeza, quando houver luto, quando houver angústia, quando houver pesar na alma, no coração, e você não enxergar nada à sua volta, agradeça também. Porque o Senhor também está lá contigo no dia bom, mas também no dia mau. Agradeça, porque mesmo no dia mau, o Senhor é presente comigo e contigo. Quando você diz obrigada, mesmo com lágrimas nos olhos, o Senhor se inclina para ouvir. Sim. Quando você diz: Senhor, está tão difícil essa luta. Senhor, está tão difícil esse momento. Senhor, está tão difícil tudo isso que eu estou passando. Eu não encontro saída, eu não vejo solução. Eu não acho que vai dar certo. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu quero te agradecer. O Senhor fica tão feliz. Ele fica tão alegre. E é tão importante que façamos isso, porque a gratidão, ela traz a memória do coração. Tudo quanto Deus já fez por mim e por ti. A gratidão nos traz a memória uma ligação única com Deus. E essa ligação é o coração, é a cruz, porque foi pela graça, e é pela graça e de graça que eu e você fomos comprados pelo mais alto preço de sangue ali naquela cruz. E quando você agradece no dia mau, o Senhor se alegra. O céu se inclina para ouvir. E obrigada, Espírito Santo. Ecoa lá no céu como um glória a Deus nas alturas. É muito importante que façamos assim, mesmo no dia mau. E aos poucos, o que era peso começa a virar paz. Porque conforme a nossa gratidão sai do coração e da boca para fora, chega aos céus como um glória, de lá mesmo é derramado sobre nós a paz que excede todo o nosso entendimento. É uma via
de mão dupla, não é única, é dupla. Você agradece e o Senhor derrama a graça sobre ti, te fortalece o coração, a fé e a esperança são renovadas. Este Deus é maravilhoso. Praticando, devemos praticar nos dias maus a gratidão. Isso é uma prática cristã que nós aprendemos dentro dos 21 dias com Deus. Pare e respire. Quando te irritar alguma coisa, pare e respire. Quando se frustrar ou entristecer, pare e respire. Faça uma pausa de 10 segundos. Inspire, puxe o ar pelo nariz. Feche a boca e puxe o ar pelo nariz. Agora solta o ar pela boca. E diga em pensamento: Senhor, mesmo aqui, mesmo assim, eu te agradeço. Encontre um motivo real hoje. Pare para pensar. Se você não consegue enxergar, peça ao Espírito Santo para te trazer à memória um motivo real pelo que você deve ser grato hoje. E diga 3 coisas pelas quais você agradece nesse momento. Eu vou fazer o meu exercício agora. Eu vou dizer: Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço porque tu ministra em mim e me capacita. Eu te agradeço porque tu fortalece a minha saúde física e me faz viver o extraordinário de ti todos os dias. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, pela minha vida e pela minha força, a força que só vem de ti. Então, o que você vai agradecer hoje? Eu já agradeci ao Senhor, porque Ele me fortalece, porque Ele firma os meus pés, porque Ele fortalece o meu fôlego. Hoje eu fui na minha mãe, estava chuviscando. Está chuviscando, está chovendo aqui. E eu cheguei lá para aplicar a insulina nela. E quando eu estava vindo, eu saí de casa, estava dando uns chuvisquinhos, bem leve. Quando eu voltei, os chuvisquinhos já tinham aumentado. Mas quando eu saí de casa, eu falei: Senhor, não vou levar o guarda-chuva não, mas muito obrigada, Jesus, pela chuvinha, porque passou uma semana, Senhor, bem calorosa, e agora está vindo uma chuvinha. Muito obrigada pelo refrescar. E quando eu voltei, eu subi devagar e olhando para o céu e falando: Senhor, não tem estrelas, mas eu te agradeço pela chuvinha. Obrigada, Jesus, pelo chuvisquinho que cai sobre a minha cabeça. Aí vi um rapaz subindo e logo falei para ele: menino, Jesus te ama. Eu não ia falar não. Eu não ia falar. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim: você sai de casa todos os dias vestida de armadura. E você diz que todo lugar que você pisa é terra santa e que aonde você vai está vestida com as botas do Evangelho da Paz. Você não vai falar não? Aí eu fiquei constrangida. Aí eu falei: menino, Jesus te ama.
O Espírito Santo cobra. Haja com fé. Transforme uma dessas gratidões em atitude. Por exemplo, se você agradeceu pela vida de alguém, mande uma mensagem de carinho por essa vida. Agradece a Deus, agradeceu a Deus. Senhor, eu agradeço pela vida da minha mãe. Mãe, eu te amo. O Senhor é contigo. Senhor, eu agradeço pela vida da minha sogra. Ô, sogra! Eu te amo, Deus te abençoe. Curte aí suas férias. Ei, que beleza! Obrigada, família abençoada que está cuidando da sogra. Deus abençoe vocês. É o filho dela, o outro filhote dela, o filhote mais novo dela. Eita! Que o Senhor ministre em ti e que você agradeça pelo máximo que você puder. Quanto mais agradecer, mais coisas você vai ter para agradecer. Um propósito espiritual. Essa prática ensina o coração a não depender de dias bons para ser grato. Nós passamos a aprender. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e ore assim comigo, repita comigo. Senhor, obrigada, porque mesmo nos dias em que tudo parece desabar, o teu amor continua firme. Ensina-me a enxergar teus cuidados em meio às dificuldades e a não perder a fé quando o caminho fica escuro. Dá-me olhos gratos, mesmo com lágrimas, e coração confiante, mesmo sem respostas. Que a minha gratidão seja um ato de adoração e que eu aprenda a te louvar, mesmo na dor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos declarar em nome de Jesus? Eu declaro que minhas finanças são abençoadas e que Deus multiplica o que está em minhas mãos e em meus celeiros. Em nome de Jesus, em minhas finanças há toda sorte de bênçãos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a alegria, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe. Amém? A sua semana seja uma semana transformadora e reveladora, cheia do poder e da misericórdia do Senhor.